muitos anos de desigualdade, mas o Brasil está avançando, eu estou convencido disso. Eu também estou convencido. Eu acho que nós estamos avançando muito. A nossa democracia é muito recente. Exatamente. Eu acho que você conserta o político através do processo de eleição. Erra uma vez, erra a segunda, na terceira você começa a acertar. É próprio isso do engrandecimento democrático. Você tem razão, realmente aquele que agride acaba não tendo resultado. Atrapalha, magoa, às vezes desgasta até o Poder Judiciário, porque você tem que entrar com ações judiciais, isso é tumultuante, né? Mas acredito que sim, você tem absoluta razão no sentido de dizer que aquele que agride não tem resultado, aquele que trabalha tem. Prefeito, no início do ano que vem, seu segundo mandato, o senhor deve enfrentar uma outra eleição, que é uma eleição aí esperada e marcada, que é a eleição do CONDESB, dos prefeitos reeleitos. O senhor é o único que ainda não assumiu a presidência do CONDESB. Agora, portanto, tem prioridade, né, Rodolfo? Eu diria até que agora com uma responsabilidade a mais, porque o Litoral Sul, os prefeitos lá, no Litoral Sul, o senhor foi o único reeleito. O senhor já está preparado para essa indicação? Chegou a sua hora? Olha, eu acredito... Já emenda, o Forcel, a gente tem conversado aqui com os prefeitos eleitos e reeleitos aqui na Opinião, né? E temos colocado aí a questão do CONDESB, uma avaliação mais profunda sobre o CONDESB, a atuação do CONDESB, a questão da agenda também, porque são inúmeras críticas de que a região metropolitana, se avança muito pouco, teria que avançar muito mais. Então, essa questão do Rodolfo, que é importante, e também eu não tenho... Se aprofunde um pouquinho nessa questão do CONDESB. É claro que a gente precisa analisar isso com muito critério, conversar com os novos prefeitos também, para ver se é a vontade da maioria dos prefeitos da região. Nós, prefeitos, estamos à disposição, né? Quem não tem, né, orgulho de presidir o CONDESB, que é uma entidade fortíssima, de alta representatividade. Eu acredito que o CONDESB hoje, como região metropolitana, é uma das mais bem organizadas do Brasil. Quer dizer, funciona. Os prefeitos falam a mesma língua, a gente tem os mesmos princípios, os mesmos objetivos, né? E quando você trata de uma região metropolitana não tão grande como a nossa, que é com apenas 9 municípios, 1,5 milhão de habitantes, é muito diferente de você dirigir uma cidade que tem 100 mil habitantes para passar a dirigir uma região com 1,5 milhão de habitantes. Porque o prefeito, embora ele tenha a visão dele dentro do município, o interesse dele dentro do município, ele tem que mudar a sua posição. Ele tem que pensar, evidentemente, nos objetivos maiores que é da região. Então, é um desafio, é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de entrar na CONDESB com uma proposta, uma definição do que fazer e como fazer isso. Muito afinado com o governo do Estado e o governo federal também. Porque eu acredito que as grandes decisões metropolitanas, elas vão depender, evidentemente, do apoio estadual e federal. Mas uma delas, só para emendar aqui, que o Coelho, não sei se ele vem nessa direção, mas só um detalhe. Tem uma coisa comum aí entre os interesses das cidades, que Itanhaém caminhou um pouco mais e existe pelo menos 2 municípios em busca, que é a história do aeroporto. Tá? Se tem a pretensão de Praia Grande, se tem a pretensão de Guarujá, Itanhaém foi, mas não conseguiu ainda viabilizar o projeto como um todo. Quer dizer, na condição de presidente do CONDESB, como é que o prefeito de Itanhaém ia se colocar na relação com a questão do aeroporto? Olha, Rodolfo, eu vou dizer para você, o aeroporto Itanhaém hoje é uma realidade. Nós tivemos, inclusive, recentemente, uma reunião importante com o pessoal da Petrobras. Nós servimos de base de operação da Petrobras. Nós temos lá 5, 6 voos diários da Petrobras. Eles querem aumentar isso, até porque eles entendem que a base aérea de Santos, ela tem um limite de operação de, no máximo, 8 aeronaves. Que com essa quantidade de plataformas, eles vão chegar a 20, 30 aeronaves. Então, é uma necessidade o aeroporto de Itanhaém, que é um aeroporto regional, que hoje está pronto, está com balizamento noturno, está com a cerca de segurança. A Petrobras pensa em iniciar um voo comercial, inclusive, eventualmente, aí, integrando a região do petróleo, que é Itanhaém, Santos Dumont, Macaé, Vitória, até um voo regular comercial, onde a Petrobras até daria uma garantia de ocupação dessas cadeiras. Então, já está acontecendo porque é um aeroporto que está pronto.
Até eu respeito a opinião do prefeito de Guarujá, até a base, o aeroporto de Guarujá estar pronto ou de Praia Grande estar pronto, nós já estamos muito mais na frente, quer dizer, já estamos com uma operação muito maior. Então, o aeroporto é uma realidade, é um aeroporto regional, como o hospital é um hospital regional. São duas atividades importantes dentro da região metropolitana e que eu acho que a gente precisa melhorar. Olha, dá para expandir? Não, talvez não dê para expandir o tamanho da pista de Itanhaém. Tem as suas limitações. Mas a gente precisa pensar em melhorar o fluxo, melhorar a quantidade de voos, até voos comerciais aí para outras localidades, para atender a região da Baixada Santista. E se a gente pode ir lá utilizar com aviões aí até 100 passageiros, até Boeing 737, por que não começar a definir a utilização do aeroporto de Itanhaém para atender a demanda da Baixada Santista? Agora, prefeito, o Edson quer fazer uma pergunta, mas eu não sei se é nessa linha do aeroporto. Eu queria emendar ainda com a questão do aeroporto. É o seguinte, quando é que nós vamos ter uma definição? Quando vai acontecer o aeroporto civil metropolitano, de fato, na região? Será que nós vamos resolver isso nessa próxima legislatura que começa em janeiro ou não? Veja bem, pode ser o de Guarujá, como colocou o Rodolfo. Pode ser o de Guarujá, mas não é Guarujá. Pode ser de Itanhaém, mas ainda não é Itanhaém. Praia Grande também pode ser, mas continua não sendo. Não, o de Itanhaém já é. Já é, né? É uma operação regular já, né? Então é um aeroporto que está funcionando, está operando já. Aliás, movimentou muito a cidade com relação à hotelaria, táxis, restaurantes, esse novo aporte da Petrobras na utilização do aeroporto. O aeroporto de Guarujá, eu acho que é uma realidade, precisa acontecer. Mas ele demora, ele tem um problema ambiental para se discutir amplo, que você sabe disso, tem barreiras ambientais. Você tem depois o processo de aprovação e construção, que também é demorado. Até lá, o que você faz? Não tem operação aérea? Não tem que ter. Isso pode demandar 4, 5, 10 anos. Então, o aeroporto que está pronto e definido, o aeroporto tem, que é o que vai ser utilizado. E que a gente tem que pensar desta forma. Pois não. Prefeito, eu gostaria de tocar numa questão que é delicada nesse momento, né? O mundo vive a maior crise econômica dos últimos 80 anos. E essa crise já chegou ao Brasil, a gente espera que nos atinja pouco, mas nós temos que trabalhar. E eu vou sugerir aqui uma sugestão, não é? O senhor que é cotado para o CODESB, uma reunião com os prefeitos, todos os prefeitos, adotar medidas anticrise. Eu estive conversando com a Petrobras, com o José Luiz Marcus, que é diretor anteontem, gerente regional, gerente da Bacia de Santos, não é? Toda a região. E os investimentos da Petrobras na Bacia de Santos são superiores a 12 bilhões de dólares nos próximos anos. Quer dizer, então, a Baixada Santista, a região litoral de São Paulo, vive o seu melhor momento da história. Agora, estamos diante da crise. Estamos a 100 por hora numa autoestrada, não é? Carro bom, tudo bem. E tem uma placa ali, ó, acidente na pista, buraco na pista. Quer dizer, temos que tomar medidas para que essa crise nos atinja o mínimo possível. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, o que os prefeitos podem fazer para minimizar os efeitos dessa crise e estimular os empresários a que não deixem de investir na nossa região? Lembrando até, prefeito, que o investimento no seu vizinho Peruíbe já foi adiado aí, o investimento do Porto Brasil. Do Eike Batista. Na verdade, isso foi, né, talvez uma notícia ruim para todos nós, regionalmente falando. Que era uma coisa que, crise global, né? É o efeito da crise. Eu acho que a gente, realmente, o Edson tem razão, a gente precisa tomar muito cuidado agora com relação a essa crise, até porque nós não podemos perder o bonde da história. Quer dizer, a região metropolitana da Baixada Santista está num amplo desenvolvimento, né? Eu hoje passei, por exemplo, vindo para cá, na marginal de Itanhaém, estava lá uma quantidade enorme de tubos de 1,5 metro de diâmetro, que vai iniciar a obra, uma grande obra de captação de água do Rio Branco, que vai abastecer todo o litoral sul, Praia Grande e São Vicente. Então é uma obra que representa aí quase 400 milhões de investimentos para resolver um problema que a gente tem de anos, que é abastecimento de água. Chega a temporada, acaba a água. O pior para o prefeito é você ter uma cidade lotada, como Itanhaém, a gente nos maiores picos temos lá 400 mil pessoas, e o pessoal sem poder tomar banho, sem poder usar banheiro. Isso é desagradável para um projeto de desenvolvimento turístico. Então,
como o governo está realmente